Tem sido cada vez mais frequente manifestações políticas em que líderes cristãos têm participado. Bom, nós cristãos também somos cidadãos, participamos da vida política dos nossos países. Nós votamos, temos direito a ser votados, temos direito a ter as nossas opiniões. Isso não é problema nenhum. O grande problema acontece quando os líderes religiosos procuram aparelhar as suas igrejas, suas comunidades e aqueles que os seguem para a política. Aparelhar de maneira política para defender política partidária ou defender determinadas ideologias. Pouco importa se direita, de centro ou de esquerda. Porque nesse momento nós vemos uma igreja que acaba se mancomunando com a política, se mancomunando com o poder, seja em busca do poder, seja querendo manter-se no poder. Essa história não é nova, ela começou há cerca de 1700 anos, quando o imperador Constantino, imperador romano, declarou o cristianismo como uma religião lícita. Até então, os cristãos eram perseguidos e mortos apenas por dizer Jesus é o Senhor. A partir daí, eles passaram a ter a liberdade de prestar seu culto. E, algumas décadas depois, o imperador Teodósio declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, ou seja, todas as demais passaram a ser ilícitas. Bom, o que acontece a partir de então? Em primeiro lugar, os imperadores passaram a ter ingerência sobre a igreja, inclusive sobre doutrinas. Eles nomeavam bispos, caçavam bispos, eles nomeavam outros tipos de líderes, eles participavam dos concílios eclesiásticos, convocavam concílios eclesiásticos e eles punham fim aos concílios eclesiásticos. Para que você tenha uma ideia, a doutrina da Trindade foi estabelecida no Concílio de Nicéia no ano 325. Esse concílio foi convocado pelo imperador Constantino. E quando as discussões se alargaram, se alongaram, sem previsão de fim, ele mesmo colocou fim à questão, dizendo que Jesus é tão Deus quanto o Pai é Deus. Jesus e Deus têm a mesma natureza. Ponto. Nós temos um imperador dando palpite sobre uma doutrina de extrema importância da Bíblia e do cristianismo como um todo. A igreja também teve lá suas vantagens. A partir de então, ela começou a ser sustentada e muito bem sustentada pelo Estado. A partir daí, ela passa a parar de pagar impostos. A igreja e os seus representantes, os seus líderes, ela enriquece. Os templos que antigamente pertenciam às religiões chamadas pagãs são confiscados e dados para a igreja. Enfim, a igreja ela passa a ser manietada pelo Estado, mas ao mesmo tempo ela faz de conta que não está vendo isso, porque afinal de contas ela está enriquecendo e também está tendo acesso ao poder temporal, também ao poder do Estado. Durante a Idade Média, os papas tinham tanto poder que eles podiam excomungar imperadores, excomungar príncipes. Isso era muito complicado, porque se um imperador fosse excomungado, todo o império estava excomungado. Se um príncipe fosse excomungado, todos os cidadãos daquele principado estavam excomungados. Então o povo morria de medo de que o Papa os excomungasse e eles iriam direto para o inferno, como eles pensavam. Pois bem, isso continua acontecendo hoje. E esse risco tem se acentuado muito hoje, como nós temos visto no Brasil. Voltando a dizer, nós como cristãos e a igreja como uma associação, como uma entidade de peso e relevância na sociedade ocidental, tem sim o direito de se posicionar politicamente. O problema é que nós não nos posicionamos ou não devemos nos posicionar a partir de pautas ideológicas, a partir de pautas partidárias, de direita ou de esquerda. O nosso conjunto de valores não é esse. O nosso conjunto de valores são os valores do reino de Deus, os valores do evangelho de Jesus de Nazaré. Não é porque é de direita que eu vou aceitar, não é porque é de esquerda que eu vou ser contra, ou não é porque é de esquerda que eu vou aceitar, ou porque é de direita que eu vou ser contra, tão pura e simplesmente. Eu preciso filtrar as propostas, eu preciso filtrar os pensamentos, eu preciso filtrar as manifestações, não à luz da ideologia A, B ou C. Eu preciso filtrar, como cristão, toda essa realidade política à luz do Evangelho de Jesus de Nazaré. É só assim, a partir do Evangelho, que a igreja
mantém a sua independência, ela mantém a capacidade e a liberdade para pregar o evangelho da maneira que ela entende que tem de ser pregado, e não vai beijar a mão do poder, e não vai estar manietada, não vai ter a sua liberdade cerceada, podendo apenas se manifestar nos limites da ideologia que está no poder. Uma igreja efetivamente cristã, uma igreja que tem um compromisso com a palavra de Deus, uma igreja que tem um compromisso com Jesus Cristo de Nazaré, não pode jamais estar manietada pelo poder, não pode estar cerceada pelo Estado. Ela tem que ter a coragem e a liberdade para, se preciso for, confrontar o Estado, confrontar o poder, confrontar os líderes políticos, caso ele se desvie dos princípios da palavra de Deus, que não necessariamente são os princípios da política dos homens. Pense nisso, porque crer é também pensar. Um abraço.